Fala, povo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal novamente. Nós estamos no nosso excelente Domingão do Bitcoin. Hoje o nosso querido Mestre Stormer não vai estar entre nós, porque ele está viajando para as Europas, né? Ele é um homem viajante. Então hoje a gente vai falar sobre tudo, exatamente, sobre manipulação. Manipulação. O mercado está se preparando para dar uma comida de rabo geral na galera. E isso é um pouquinho interessante, mas bem pouquinho. O mercado hoje, pessoal, tem um gapzinho. Agora ainda faltam praticamente quase 1h30, 1h40 para o mercado decidir se vai subir, se vai cair, se vai andar de lado. Eu até botei o funk da lateralidade infinita aí por gosto, porque o que acontece? O pessoal está achando que o mercado está ainda em forte alta, mas na verdade ele está começando a fazer a acumulação lateral. Tá? E agora, no curto prazo, novamente, nós temos a região que foi liquidada recentemente, foi essa região aqui dos 91 mil, na verdade até passou um pouquinho, né? 91 mil dólares. 91 mil dólares. E até agora todo mundo acha que acabou por aqui, mas eu não sei se acabou por aqui, tá? O que eu acredito que, assim, a probabilidade maior agora é da gente continuar subindo para essa próxima semana, mas eu vou tomar muito cuidado para não operar nada alavancado, não fazer nada alavancado. E uma coisa muito importante, historicamente falando, quando o Bitcoin lateraliza em topo novo, como ele vem fazendo agora nos 100 mil dólares, né, que ele está fazendo um suporte, né, ele está construindo um suporte para continuar subindo, nós temos geralmente mais batalhas aí pela frente. Geralmente o mercado não anda só reto para cima, ele vai possivelmente ficar mais tempo. Só que qual é a grande vantagem disso? A grande vantagem é quando o Bitcoin lateraliza em topo novo, ele geralmente atrai interesse e entra mais dinheiro nas altcoins. Então a gente está numa temporada das altcoins, tá certo? É a temporada das altcoins. Pois bem, eu estava dando uma olhada aqui, então, nesse indicador, ele rastreia basicamente onde é que está a maior parte do stop do pessoal. E uma coisa que é importante comentar é que provavelmente depois desse movimento aqui, provavelmente depois que ele buscar liquidez acima, o preço pode vir sim retornar abaixo, tá? Abaixo dessa linha pontilhada. Por quê? Porque ainda não tivemos nenhuma correção significativa, nós tivemos um movimento de manipulação. Esse movimento de manipulação a gente tem que tomar bastante cuidado, porque isso antecipa para nós que o RSI, né, que o Bitcoin quer vir para cá no gráfico diário, e região 50 é mercado neutro, mercado lateral. Então, o grande detalhe aqui é que o RSI do Bitcoin está apontando a média, né? Só fique na média. A média dourada do RSI está apontando para baixo. Então, isso indica que o mercado está entrando em uma direção de acumulação lateral. Tá? Então, por exemplo, quando nós temos esses movimentos aqui, e aí o RSI começa a inverter para baixo, começa a apontar para baixo, por mais que o preço continue subindo nos próximos dias, ele significa que ele está entrando numa fase de acumulação. Então, o preço do Bitcoin está muito mais para uma fase de acumulação agora, para depois trazer uma correção mais longa, às vezes um mês de correção, para depois continuar subindo, tá? Ou seja, o que eu quero dizer, em breve, muito em breve, e possivelmente, provavelmente, depois de Bitcoin testar entre 110 mil e 120 mil dólares, ele vai entrar num padrão de correção mais profundo, que é o padrão de movimento de onda. Em outras palavras, ele vai trazer correção, tá? E a primeira correção desse grande mercado de alta. Por quê? Porque ele corrige, ele retorna, mas depois ele tende a voltar a subir. Tá? Ele tende em 2025 a voltar a subir e talvez até a gente tenha forte alta nas altcoins para essa próxima semana, que é uma coisa que eu estou chutando, tá? Eu acredito que, por exemplo, o Ethereum contra o Bitcoin, ele começou a formar um fundo verdadeiro. Então, começou a formar um fundo verdadeiro contra o Bitcoin. E recentemente rompeu novamente a média, que faz 2 anos e meio que ele não consegue ultrapassar e se manter acima. Por alguns momentos ele conseguiu ultrapassar, mas não conseguiu em nenhum momento se manter acima. Então o Ethereum
ele está bem atrasado em relação ao Bitcoin e até, portanto, é bem provável que alguns Bitcoins no mercado ou quem detém Bitcoin migre parcialmente o seu capital e troque por Ethereum. Tá? Então nós temos uma temporada das altcoins aí que parece que está se iniciando e é para essa semana eu tenho algumas apostas, digamos assim, tá? Só para vocês perceberem também uma coisa, a resistência principal do Ethereum contra o Bitcoin está aqui. Então, para essa próxima semana, espero que o Ethereum se valorize mais forte do que o Bitcoin e consiga entregar novas altas de novas altcoins, principalmente para vir retestar essa região, que essa é a primeira região, na minha opinião, que ele pode vir a retestar. Então, a reversão que a gente está enxergando, ela potencialmente é uma reversão muito semelhante a essa daqui, com dimensões menores, tá? E se essa dimensão aqui acontecer, se essa reversão aqui acontecer, a gente vai ver as altcoins podendo subir violentamente ao longo dessa semana. Então, eu posso pegar várias altcoins, né? Posso pegar, por exemplo, a DOG e as meme coins em geral. Todas elas estão apontando para uma possibilidade de alta. Então, a DOG, ela acabou de entrar numa expansão no canal de alta, ou seja, ela acabou de entrar em forte tendência de alta, com topos e fundos ascendentes bem claros estabelecidos, ou seja, é um token que o mercado está disposto a comprar e está disposto a descobrir preço, principalmente quando ele romper, né? Hoje ele está rompendo essa região, mas ele também precisa se manter acima dessa região, isso que é o mais importante. Mas tão importante quanto ter o rompimento é se manter acima. E eu acredito que sim, DOG pode agora continuar subindo e se mantendo acima, e outras meme coins também. E até o questionamento que eu faço assim, tá, mas qual o potencial de alta desses ativos? Geralmente, moedas menores podem ter aí, podem dobrar o movimento de alta dos últimos 6 meses, às vezes até triplicar ou até mesmo quadruplicar, podendo trazer algumas altas interessantes. Só que isso leva-se tempo, tá? É um ciclo, é uma alta cíclica, né? É uma alta de ciclo. Então, não é uma alta que acontece sem ter correções no meio do caminho, não é uma alta vertical, mas, pelo menos por enquanto agora, o mercado está com cara de alta forte, tá? Aí nós temos PEP também, então a PEP também está em alta, tá? Também com potencial de escalar preço. PEP, Flock, tem vários aí que são meme coins. No geral, pode ser a semana das meme coins, pode ser que seja, tá? Pode ser que seja, pode ser que não. Não tem como garantir absolutamente nada. Mas a cara do gráfico para o semanal desses tokens todos é de continuação de alta, tá? É de reentrada de alta. Então, a cara que esses gráficos aqui têm é de que eles vão romper em forte alta. Mas tudo depende do próprio mercado. Se dependesse de mim, eu já liberaria ali alta infinita. Mas, por enquanto, o mercado ele tem esses movimentos em ondas e é importante ter agora nessa fase a patinha de diamante, comprar os tokens, segurar eles e preservar eles em carteira sem colocar a risco de ser liquidado, de entrar alavancado, tá? Mas sim, a chance é muito grande das meme coins subir essa semana. No geral, como um todo, as altcoins podem subir essa semana. Ah, quais altcoins? Todas. Quase todas as altcoins do top 100, top 200 podem subir forte. Quase todas elas, tá? Bem comum quando o Bitcoin lateraliza em topo e ele fica lateral por um longo período de tempo, elas acabam se valorizando e acabam subindo bem. Que é o caso da Engler, por exemplo. Então, a Engler, né, na minha opinião, pode ter um fortíssimo rompimento de alta para essa semana. Tá? Porque acabou de romper, acabou de fazer o rompimento, fez pullback para continuar subindo, e eu não vejo motivos para não acreditar que ela vai continuar subindo forte. Então, vários tokens aí do ecossistema do Ethereum, eles estão entregando muita alta mesmo, tá? Muita alta mesmo. Inclusive, o próprio Ethereum que estava atrasado, ele tá com cara de que vai conseguir manter o rompimento acima. E se conseguir manter o rompimento acima, ele vai seguir a tendência das últimas 5 semanas, que foi do quê? De alta. Então, o Ethereum já está há 5 semanas consecutivas subindo. 5 semanas consecutivas. Até onde ele pode ir? Cara, ele pode continuar subindo mais tantas semanas aleatoriamente aí, tá?
Aqui, por exemplo, ele subiu durante 3, 4, 5, 6, 7 semanas. Lateralizou por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas e depois subiu por 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas. Então ele tem uma média de entregar uma sequência aí de 5 a 6 semanas de alta. Se a gente for ver aqui, ele completou aqui agora 5 semanas. Teria possivelmente mais uma semana de alta, talvez até 7 semanas de alta. Tudo é possível, tá? Principalmente porque isso aqui é uma grande xícara. Isso aqui é um padrão muito bom de operar. É uma grande, grande xícara, né? O que é uma xícara? É o formato de uma xícara. Isso é um formato padrão Adão e Eva também. É o Adão e Eva, tá? E o preço, isso aqui na tendência semanal, tá? O preço na tendência semanal é levar, né, o Ethereum a chegar a valer $16.000 por unidade se ele corresponder à expectativa de rompimento desse Adão e Eva. Então o preço pode ir lá para $16.000. Deixa eu só ver se ele está em logaritmo. Tá. Então ele pode sair de $4.000 e parar lá em $16.000, quase $20.000. E é possível o Ethereum fazer isso? Tudo é possível. Tá? Tudo é possível. Inclusive, faz 5 semanas que ele rompeu, né, a resistência principal dele. Então agora é continuação de alta, tá? Agora, a velocidade que ele vai entregar essa alta não dá para saber. A velocidade que ele vai entregar essa alta não tem como saber. A única coisa que eu tenho como saber é que a projeção, né, a expectativa futura de alta desse ativo é de realmente ele entregar uma alta forte, tá? Uma alta forte. Então ele pode ir lá na casa do caralho, pode ir lá para os $20.000 por unidade até o fim desse ciclo de alta, até o fim do ano que vem, vai. Vamos dizer assim, durante um ano, se ele continuar com essa pegada de alta no semanal, ele pode entregar a continuação de alta até $20.000 por unidade até o fim do ano que vem. Falando em Ethereum, tá? Solana também, né? Solana tá com cara de rompimento já há vários dias, não consegue romper, mas está fazendo a término da acumulação. Qual o melhor momento para se expor em uma cripto, né, que está em tendência de alta? Geralmente, a melhor semana para se expor é a semana Doji, que é uma semana que tem o preço, a abertura e o preço fechamento praticamente iguais. Então, há uma semana atrás, se a gente pegasse o preço da Solana uma semana atrás, ela ia estar exatamente $235 por unidade. E agora, a semana seguinte, ela está, de novo, $235 por unidade e fez uma sombra em 215. Então, isso é um padrão de continuação de alta. Isso é um pullback para o preço continuar subindo. Então, a qualquer momento, a Solana também pode conseguir um rompimento e entregar forte alta, porque ela está numa fase de acumulação. Tá? Está numa fase de acumulação para o preço continuar subindo. Isso é importante. O bom também, o ideal que seja às 9 horas da noite, ele consiga recuperar isso daqui, porque senão ele vai tentar fazer topo, e aí o preço até poderia derreter primeiro, antes de entregar nova máxima. Tá? Ou seja, ele poderia vir estopar essa galera. E tá com cara de que pode acontecer, tá? Então a Solana ela tá trabalhando agora o rompimento dessa linha aqui, ó. O rompimento dessa linha superior aqui. Então, Augusto, qual é o melhor setup para tentar capturar uma alta da Solana com mais tranquilidade? Então, eu estou comprado em Solana agora, já aqui, entrei aqui em preços aqui aleatórios, né? Eu comprei em preço médio de $235 de novo. E basicamente nós temos a possibilidade bem grande, tá, de ele fazer um ombro cabeça ombro invertido aqui no gráfico diário. Então, por quê? Porque aqui tem bastante stop loss ainda para ser capturado, tá? Tem muita gente que aqui, e geralmente é um fundo triplo que gosta de fazer, esse fundo nada mais é do que retestar e fazer três buscas de liquidez. Então, nós tivemos um padrão aqui de bear trap, que é um padrão de fundo duplo. Então, aqui foi o segundo fundo, né? Esse aqui foi o primeiro fundo. Então, ele fez o fundo duplo, beleza. E aí ele ameaçou entregar alta. E aí entrou muita pressão de venda. Tá vendo que à medida que ele vai subindo, vai se esgotando a força vendedora? Então, a força vendedora veio aqui, ó. Aqui veio uma grande força vendedora. Aí aqui ele tentou romper 245, veio força vendedora. Veio 240, força vendedora. Veio 240, força vendedora. Então ele está o tempo todo tomando na cabeça despejo. Porém, ele está resistindo. Ele está resistindo.
Então é como se tivesse um nadador contra a correnteza, né? A correnteza está indo nessa direção e o nadador lentamente está conseguindo expulsar, né? Conseguindo andar contra a correnteza, tá? Porque a correnteza aqui, neste exemplo aqui dos últimos 5, 6 dias, é de tentativa de venda. O mercado está tentando se desfazer de Solana, está tentando vender, mas não consegue. Por quê? Porque está existindo um equilíbrio entre a força compradora e a força vendedora. Então, eu não acredito, por exemplo, que a Solana vai cair além desse valor aqui de $220, tá? $220 ela não vai cair além. Então, entre $220 e 236, para mim faz diferença? Não, tá? Para mim não faz diferença. Mas sim é possível que se ele fechar hoje abaixo, ele busque primeiro 220 antes de uma nova esticada de alta. Só que eu acho improvável que ele vá cair aqui essa região, porque isso aqui é o topo anterior, então o topo anterior vai servir como principal suporte de preço. Então isso aqui são suportes que estão sendo testados e basicamente depois continuação de alta. Então, na minha opinião, Solana já está num excelente ponto de compra. Pode vir a retestar mais uma vez 222, mas eu não vou contar com isso. E se cair para 222, vou aumentar a mão e vou comprar mais Solana em 2022. E basicamente é isso, tá? Então a gente tem esses movimentos aí para serem pescados, tá bom? E o Bitcoin, então? Bitcoin, pessoal, ele está hoje, falta agora 1h30 para fechar o semanal. O gap dele, né, a ausência de liquidez dele, aonde podemos ter mais liquidez acima do preço, é dos 100.500 dólares. Então, se ele fechar agora assim, ele vai fechar um gap de alta. Se ele fechar um gap de alta, no início da semana é bem possível que ele vinha subindo primeiro, antes de rasgar em forte alta. Lembrar que ele está em acumulação. Então, lembrar que ele está e provavelmente vai continuar subindo. Ele, na minha opinião, vai estopar essa galera aqui primeiro. E depois ele vai querer estopar essa galera aqui. Sim, eu acredito que esse aqui é um sinal de ampliação de canal mais para frente, tá? Ou seja, o que eu quero dizer? Ele vai vir para um lado primeiro, pode ser 110, 120 mil dólares, e à medida que comece a ter mais pressão de venda, ele pode vir a buscar rapidamente, em um mês, uma queda até 78 mil dólares, por exemplo. Tá? Ou seja, essa busca de liquidez ela foi uma busca de liquidez minoritária, ela foi uma busca de liquidez pequena. Geralmente, uma busca de liquidez pequena pode antecipar um movimento de busca de liquidez bilateral maior, uma grande busca de liquidez. E geralmente essa busca de liquidez acontece num período após ele atingir um certo ponto em que ele vai precisar de um reequilíbrio, tá? E por que eu digo que eu acho que vai acontecer aí? Porque eu acredito que aqui vai ser o principal canal de ponto de controle desse preço. O que é o ponto de controle desse preço? É onde o preço vai ficar surfando de forma mediana, de forma média, nos próximos 2, 3 meses. E se ele ficar surfando aí de forma mediana, de forma média nesse ponto, as altcoins tendem a derreter. Se acontecer essa busca de liquidez, que eu acredito que vai acontecer mais tarde, não agora, mas eu acredito que sim, vai acontecer essa busca de liquidez daqui um mês ou até um pouco mais, se essa busca de liquidez ocorrer, as altcoins vão derreter mais 50% durante a correção de 20% do Bitcoin. Tá? Então, se o Bitcoin passar para cima agora e depois despejar, parar de subir em 110 ou 120 e depois despejar, ter uma realização de lucro, nós podemos ver Bitcoin voltando para 78 mil temporariamente por um curto espaço de tempo, e daí as altcoins podem derreter 50% ou mais em um período de um mês, tá? Em um período de um mês. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: o mercado anda em ondas, tá? Ele não anda reto. Então, em algum momento vai ter essa onda aqui. Não sei se vai ser essa onda, vai ser exatamente aqui, se ela vai ser mais para cima, se o preço vai subir mais ainda, e só depois ela vai fazer essa onda. O que eu estou dizendo é o seguinte: quando nós temos indício de manipulação de preço, como vem acontecendo, nós estamos em um período bem mais arriscado de operar, por exemplo, mercados alavancados. Então, agora não é um bom momento de tomar empréstimo e para vender daqui uma semana. Uma coisa é tomar empréstimo e tentar vender daqui um ano, né? Agora não, agora é bem complicado. O mercado de futuros vai ser
o cemitério de malandro, tá? O cemitério de malandro. Então, o grande problema do mercado de futuro de operar alta neste momento é o excesso de alavancagem. E não tenho dúvidas que em algum momento esse excesso de alavancagem vai vir capturar, tá? Mas só para vocês ficarem tranquilos e falar assim, cara, aqui ainda não fez topo, tá? Então isso aqui não foi um topo, isso aqui muito menos. Bitcoin ainda no semanal não fez nenhum topo. No gráfico diário, nós tivemos um topo, que foi esse dia aqui, ó. Esse dia aqui. Depois disso, nós não tivemos topo. Aquela busca de liquidez bilateral não é topo, porque o fechamento foi muito próximo da abertura. Ele foi só uma barra de manipulação. Essa barra aqui de manipulação, de busca de liquidez bilateral, acontece bem seguido, bem frequente no Bitcoin, e é bem comum de acontecer antes dele fazer rompimentos, né? Antes dele fazer correções, tá? Correções. Então, o que eu quero dizer? Naquele período ali atrás também nós tivemos a mesma coisa, a mesma situação, tá? Nós estávamos andando de lado, com o mercado andando de lado, ameaçando fazer o rompimento de alta, né? Ele fez a busca de liquidez bilateral exatamente igual a essa que a gente viu agora. Então, ele faz a busca de liquidez e depois, mais tarde, o mercado anda mais e aí busca a liquidez mais profunda, tá? Então, ele faz uma busca mais de curto. Ó, ele fez a primeira busca de liquidez, igualzinha a essa que a gente viu agora, que em um dia ele fez uma busca de liquidez bilateral, e depois ele ficou andando por vários dias, né? Ele ameaçou ali romper forte alta nesse topo, e aí ele fez a busca de liquidez bilateral mais longa, tá? Para o quê? Para continuar subindo. Para continuar subindo, tá? Então, essa busca de liquidez bilateral é sempre bem comum de acontecer. Qual é a melhor barra semanal para se expor em Bitcoin durante uma tendência de alta? A melhor barra semanal é uma barra que a gente chama de enforcado, que é essa barra aqui, ó, tá? Essa é a melhor barra de continuidade de um movimento mais de longo prazo. E essa barra ainda não apareceu nesse movimento. Por quê? Porque recém o mercado está começando a se mostrar sinais de venda. Então, quando o mercado vai chegar em 110, 120 mil dólares, é bem grande, vai ser bem grande o risco, vai ser bem grande o risco de busca de liquidez bilateral de novo, tá? É importante eu falar isso, por quê? Porque se você não entende dessa parte, cara, a chance de você sentar na graxa é muito grande, porque em um curto espaço de tempo o preço pode cair forte. Então, por exemplo, aquela barra, né? Sempre a melhor barra para entrar no semanal, depois de uma correção longa, é essa daqui, ó, enforcado, tá? Essas barras assim, ó, que você tem uma grande sombra vendedora e depois uma grande sombra que entra compra e fica só uma cabecinha assim, tá? Esse é um tipo de barra que ele é um barra de continuação de alta. É um tipo de barra que vai lá, testa, o mercado despeja. Ele caiu aqui em 3 semanas. Olha só, em 3 semanas, ele corrigiu 22%, é uma queda bem forte, tá? E é o mesmo que pode e deve acontecer com o Bitcoin depois que ele atingiu o seu ápice aqui e formar o primeiro topo. Tá? Então, se ele vir aqui para 120 mil e ele caísse, né, para cá, tipo uns 20%, ele pode perder essas mínimas aqui, ó. Tipo, cair para 87 mil dólares. Talvez ele até possa corrigir mais forte, ele até pode vir, ó, para uns 35% de queda, tá? É bem possível que ele possa vir buscar essa liquidez. O que vai dizer o que vai buscar essa liquidez? Geralmente é a quantidade de pessoas que estarão expostas ao risco. Então, geralmente o mercado, naquela semana que ele vem buscar liquidez, né? Lembrando, por enquanto, acredito que o Bitcoin vai continuar subindo, tá? Mas à medida que, em um momento que ele pode simplesmente só vir, agulhar e voltar quase todo ele aqui a barra e depois manter a alta normalmente, tranquilamente. Então, num mercado em alta, o excesso de alavancagem tem que ser muito bem cuidado. E nós temos aqui um alvo muito perigoso, né? Que é esse topo anterior aqui. Então, o topo anterior sempre é um imã magnético para o preço. É onde as pessoas vão ser liquidadas, né? E às vezes eles só vêm buscar para continuar subindo. E aí as buscas só vêm liquidar para continuar subindo são barras iguais a essa aqui, ó. Então, essa é uma barra linda para entrar, que foi dia 5 de agosto, né? Que eu entrei.
Aqui também, 6 de outubro, né? Aí nós temos várias barras desse tipo assim ao longo da história do Bitcoin. Essa barra do dia 22 de janeiro de 2024, do ano passado. Essa barra aqui, 6 de março de 2023. São semanais de continuação de alta. Só que o que acontece? Antes dela fazer essa grande sombra, pense que ela estava uma barra vermelha desse tamanho. Então, por exemplo, nessa semana, o preço cai. Ele abriu a semana em 22, caiu até 19 a 18 dólares, 18 mil dólares, e quase retornou até o final de semana a 22, ou seja, ele faz essa sombra. Só que se tu tá alavancado aqui, tu é liquidado. Tá? Se tu tá exposto dessa forma, você vai ser liquidado. Eu tenho certeza absoluta que o mercado vai fazer long squeeze maior. Isso aí é certeza. Eu só não sei precisar quando e qual o tamanho. Mas dependendo do FOMO das pessoas, quanto mais pessoas, eu sei que a maioria perde dinheiro porque elas operam curto prazo. Então eu entendo que isso vai acontecer com certeza. Com certeza vai acontecer. Não sabemos quando exatamente. Pode ser na outra semana, pode ser em janeiro, pode ser em fevereiro apenas. Não tem como saber. Não tem como saber. O que eu digo é, cara, o último movimento do Bitcoin no gráfico diário é uma indicação de que ele vai querer lateralizar. Então, se eu fosse arriscar isso, eu entenderia que o mercado em breve vai iniciar algum tipo de correção nas altcoins após essa alta desta provável semana. Por quê, pessoal? Porque eu acredito que essa semana vai ser uma das semanas mais fortes das altcoins, a semana que vem, tá? Na semana que vem, eu acredito que eu estou entendendo que essa próxima semana, agora, a entrada dessa próxima semana, potencialmente será a semana mais forte de alta que nós tivemos para as altcoins, ou que vamos ter para as altcoins, tá? Por quê? Porque todas as altcoins, elas estão com o pavio doji, com o pavio de antecipação ao movimento pré-explosivo. Então, o que é um doji? Eu pego a Drift aqui, por exemplo, e eu olho para essa barra aqui de trás, essa grandona aqui, ó. Olha só esse movimento de alta, tá? Então, foi uma alta de 700%, tá? E essa alta aconteceu em 4 de novembro, ou seja, já passou um mês. Geralmente, um mês após, nós temos o risco de ver mais uma barra verde. E eu acredito que vai ser semana que vem, porque nós temos um conjunto já de 4 semanas em acumulação, especificamente desse token, né? Mas não só desse token, de vários tokens, inclusive da Solana, tá? Então, olha só como ele é quase perfeito, né? Ele abriu o preço na semana passada a 1,50, está prestes a fechar agora o semanal a 1,62. Isso aqui, para mim, é um pavio de explosão. É como se fosse uma mola, pessoal. É como se o preço tivesse uma mola e ele está prestes a fazer um rompimento. Como o mercado está em tendência de alta, qual o rompimento que eu acredito que vai fazer? Cara, eu acredito que a mola vai estourar para cima, tá? Então eu acredito que ela vem para porrar para cima. Então, olhando esse comportamento, não só nessa altcoin, mas em várias altcoins que estão na mesma situação, eu acredito que esta semana é bem possível que seja uma semana extremamente forte para as altcoins que ainda não estouraram, tá? Para as altcoins que ainda não estouraram. Então, eu olhando assim, essa aqui, barra de continuidade, tá? Prestes a fazer rompimento semanal. Na minha opinião, também, MIR também potencialmente pode subir. O que eu quero dizer é, cara, semana que vem, por conta da manipulação excessiva, eu acredito que pode ter um rompimento. Esse rompimento ele é feito por um dinheiro que entra da própria corretora e depois provavelmente ele vai buscar essa liquidez abaixo, tá? Mas alguns tokens que ainda não iniciaram um processo de tendência forte de alta podem entrar agora, como é o caso da NIR, por exemplo. Então, essa é uma barra de continuidade para o preço continuar subindo. E, na minha opinião, ela vai iniciar uma barra de ignição de alta para esta semana. Esta e outras moedas. E o que acontece quando essas explosões acontecem? Tá? O que acontece quando essas grandes explosões acontecem? Cara, acontece um excesso de alavancagem.
acontece uma quantidade grande de alta. Acontece um movimento explosivo. E quando isso acontece, muita gente coloca mais dinheiro do que está disposto a perder. E é justamente esse tipo de movimento que está para acontecer que vai atrair o maior número de pessoas que querem mudar de vida rapidamente. Só que esse é o grande problema. O grande problema é não só controlar a ganância, mas entender e aceitar que a gente não tem como prever o futuro e que quando o mercado fizer essa explosão, após essas explosões, que podem durar 1, 2, 3, 4 semanas, enfim, a gente não sabe, quando surgiu o segundo topo do gráfico diário do Bitcoin, que ainda não apareceu, só apareceu o primeiro, aí sim a gente vai estar num grande risco de iniciar uma correção mais longa e uma correção mais profunda. Então, pro Bitcoin, o que eu vou ficar de olho? Eu vou ficar de olho com a explosão, ó, a Super também está explodindo aí, né? Que eu falei para os membros do canal. Super está explodindo. Aí você vem aqui, tá? BTC também. Doji para continuar a explosão de alta, pode ter forte rompimento também